Saindo um pouco dentro de contextos falando sobre questões de cartomancias e necessariamente trazendo aqui um conteúdo falando sobre bruxaria e toda hora espiritualidade, a espiritualidade, por mais que não pareça, ela anda junto com temas assim, temas mais tranquilos. Então hoje vamos falar sobre poder reconhecer os seus próprios esforços. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bruxo Nordeste. Aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre bruxaria, tarô e muito mais outros assuntos. Espero que vocês que estejam vendo esse vídeo estejam completamente bem. Aqui no nosso canal nós temos 3 vídeos por semana, na terça, na quinta e no sábado. Então, estou trazendo mais um vídeo aqui no sábado, né? Estou gravando aqui por volta de umas 9 horas da noite, estou trazendo esse conteúdo para vocês, né, assim como na rotina. Então, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo mais espiritual e esse conteúdo mais conversado, já aproveita para poder se inscrever no meu canal, deixar a curtida nesse vídeo e comentar se caso você concorda com minha opinião ou caso você queira adicionar alguma informação. Então agora vamos para o assunto principal. Bom, esse tipo de tema foi uma coisa que eu achei interessante trazer um conteúdo falando sobre isso, sabe? Porque o que acontece? Basicamente, eu vejo que muitos dos meus clientes, pessoas que se consultam comigo, têm esse tipo de comportamento. Exatamente. Muitos deles possuem esse tipo de comportamento de acabarem não percebendo o quanto as suas vidas são boas. Elas muitas vezes não percebem de fato tudo o que conquistaram na vida, exatamente por conta de algum tipo de pensamento negativo ou de não perceber os seus próprios avanços que teve ali. Por conta de que, ai, mas aqui nessa idade eu já deveria ter conquistado tudo isso, eu já deveria ter aquilo, eu já deveria ter minha casa própria, já deveria ter estabilizado todo o meu trabalho e tudo mais. As pessoas, elas são muito impacientes com relação às suas próprias movimentações e com relação à sua própria vida. Elas não têm paciência para poder esperar pelo processo, porque esperar pelo processo é você lidar com frustrações, é você receber nãos, entendeu? E é você pensar, repensar, planejar outro tipo de rota, entende? Então, assim, muitas vezes uma das coisas que eu principal falo em um tipo de consulta é exatamente isso. Você poder reconhecer as coisas que você já conquistou na sua vida. Porque a partir do momento que você reconhece de fato aquilo que você está conquistando e a pessoa que você está se torna assim um ponto muito positivo para você. Porque da onde que isso deveria ser lido como uma coisa negativa? Entende onde eu quero chegar? Então, é nesse ponto específico, porque muitas vezes a gente vê na internet certos tipos de exemplos de vidas de pessoas, né, que acabam prosperando demais na vida e se tornam pessoas milionárias e tudo mais. Aqueles exemplos mais midiáticos que a gente conhece. Porém, parando para analisar, você realmente acha que a sua realidade e as oportunidades que aquela pessoa que está aparecendo na mídia teve é as mesmas oportunidades que você teve? Porque muitas vezes essas pessoas que aparecem sendo milionárias de um dia para o outro são pessoas que tiveram oportunidades, são pessoas que tiveram contatos, são pessoas que já têm nome, porque o nome é uma coisa muito importante. Aqui no Brasil, principalmente, por mais que não pareça, o seu sobrenome pode sim custar ali uma atribuição com relação à questão de valores. Exatamente. Então, assim, existe fatores externos e muitas vezes coisas que nem estão ao seu, como é que chama? Ao seu controle. Por exemplo, você nasce herdeiro. Eu não tenho controle de se eu nasci herdeiro ou não, entendeu? Assim como você também não tem. Na verdade, eu acredito que nem os próprios herdeiros têm controle de se são herdeiros ou não. Então, assim, é basicamente sorte mesmo. Ou então questões kármicas, né? Questões kármicas, porque assim, nem todo mundo. Eu não vou falar como se fosse uma questão obrigatória, porque nem todo mundo acredita em karma, né?
Nem todo mundo acredita em karma, então se nem todo mundo acredita em karma, eu não vou falar como se fosse uma coisa obrigatória para que de fato isso acontecesse. Entende? Mas que esse vídeo que eu estou trazendo aqui seja o ponto inicial para que você comece a fazer suas próprias coisas e as suas próprias movimentações. Porque poder perceber e poder valorizar aquilo que você já tem feito na sua vida é um ponto extremamente positivo. E você deve reconhecer isso. Porque se você não se reconhecer os seus esforços, se você não reconhecer o tipo de pessoa que você tem sido e como você tem se esforçado para conseguir chegar nos seus objetivos, quem é que vai? Não vai ter outras pessoas, entendeu? Esse que é o ponto. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo um certo tipo de fala muito negativa para nós mesmos. Exatamente. A gente lança palavras muito negativas para a gente, como se a gente não fosse capaz de conseguir aquilo, como se a gente não fosse capaz de conquistar as próprias coisas. Entende? Como se você não fosse capaz de conquistar aquilo, por que que você não seria capaz? Existe algum motivo do porquê que você não seria? É uma coisa a se pensar. E por que que você tem esse pensamento sobre si mesmo? Também é uma coisa a se pensar. Então, que esse tipo de vídeo possa ser o ponto inicial para que você comece a fazer suas próprias movimentações e você tenha seus próprios tipos ali de movimentações de próprios raciocínios, enfim, tá bom? Então, assim, não tenha pensamentos negativos, sempre pense de uma maneira positiva, porque agora, começando a falar sobre questões espirituais e assuntos mais espiritualísticos, como vocês já sabem, a partir do momento onde a gente começa a ter um excesso de pensamentos negativos, se torna em uma energia negativa. E vamos lá, você que está me vendo, você gostaria de criar uma energia negativa dentro da sua casa, uma energia que suga a sua própria energia vital? Acredito que você não gostaria disso. Então comece a ter esse tipo de mudança que você verá a mudança. A mudança não vai começar por mim, não. Vai começar por você, porque é você que tem que fazer acontecer. Então, se você está me vendo agora e se você está me vendo aqui nesse vídeo, eu espero que você esteja concordando com a minha opinião, ou caso você tiver alguma coisa a poder acrescentar, coloque aqui nos comentários. Além disso, muitas vezes esse tipo de situação de colocar palavras tão negativas com relação a gente, muitas vezes tem uma originalidade muito específica, exatamente de pessoas que acabam não se conhecendo. Então agora, falando sobre os meus serviços de leitura, em um dos meus serviços no catálogo, tem um método que eu criei exatamente para isso, se caso você estiver passando por uma situação como essa, que no caso é a leitura de autoconhecimento. O método de autoconhecimento, ele é um tipo de leitura que faz você entender as suas próprias questões, você entender tanto os seus pontos positivos, mas também os seus pontos negativos, entende? E além disso, nesse tipo de leitura, fala também sobre a questão da sua personalidade, o conselho do tarô sobre você próprio, entendeu? Sobre como você deve levar a sua vida. Então, assim, esse tipo de leitura é maravilhoso. Já cheguei a realizar, né, esse tipo de leitura para o pessoal que tem interesse em poder ler e saber sobre esse tipo de questão, e o resultado tem sido uma coisa muito positiva. Então, saber que o método que eu criei teve um resultado tão positivo dessa maneira tem me deixado bastante feliz, porque de fato realmente deu certo. Então, é isso que eu tenho para poder falar. Muito obrigado por você ter visto meu vídeo até aqui e até depois. Lembrando que nós temos vídeos 3 vezes na semana. Então, até a terça-feira.